mensagem da palavra de Deus, a Dani mesmo, acho que a Alice pode me ajudar. A Fabiana organiza, né, a entrega das pranchetas para as crianças desenharem. E aí, conforme a gente vai passando a mensagem, eu vou dizendo os desenhos, tá bom? Eu vou tirar a máscara, ficar registrado aí na internet, né? Que nós, mesmo eu sem máscara, eu estou a uma distância de mais de 2 metros aqui para a primeira fileira, então nós estamos tomando todo o cuidado com relação ao Covid, tá bem? Hoje é um dia especial, principalmente para um mais novo membro da igreja, o Isaac. Eu não vou chamar os pais e o Isaac aqui à frente ainda. Daqui a pouquinho eu vou pedir para que eles venham, para que a gente ore pelo Isaac, ore pelos pais, pelo Patrick e a Jéssica. Mas por enquanto nós vamos permanecer assim por causa do distanciamento social. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a apresentação do Isaac, ou o que é a dedicação de crianças, ou a apresentação de crianças na igreja. E o primeiro desenho das crianças, as crianças vão desenhar o Isaac. Bom, desenha o Isaac, faça um desenho aí, a foto dele aí, tá bom? São 4 desenhos. E a apresentação ou dedicação de crianças é uma prática muito comum em muitas igrejas cristãs. Mas eu queria passar para os irmãos o que a Bíblia diz sobre a dedicação de crianças no templo ou dedicação de crianças na igreja. O que eu quero dizer é que a apresentação de crianças ela é para os pais. Ela não é tanto para a criança. É claro, vamos orar pelo Isaac, vamos orar pela Maitê, vamos orar por todas as crianças da igreja. Porém, a mensagem, o recado de Deus é para os pais e não para o bebê. Porque depois, se você pedir, Jéssica, para o Isaac, fale-me os 4 pontos da mensagem, eu acho que ele só vai chorar e pedir leite. Ele não vai conseguir dizer para você. Mas eu espero que essa mensagem fique no coração de todos os pais, de todos os adultos. Seja que você já é pai e mãe, ou se você ainda não, mas um dia será. A dedicação ou a apresentação de uma criança é um compromisso que os pais fazem em público. É um voto. Nós falamos agora há pouco sobre o voto da promessa de fé, e nós podemos fazer vários votos, podemos fazer vários tipos de votos, e a apresentação ou a dedicação da criança na igreja é uma forma de fazermos um voto diante de Deus. É como quando os pais se comprometem, né, naquilo que Deus já os chamou. Eles se expressam de uma forma clara, eles mostram que compreenderam o seu papel como professores, ensinadores, discipuladores dos seus filhos. E eles dizem, é isso que o Patrick e a Jéssica vão fazer aqui, é isso que o Sidney e a Fernanda fizeram há algum tempo atrás com a Helena aqui no colo. Eu não sei se eu apresentei mais crianças aqui, mas eu tô me lembrando pelo menos deles. E aí nós, ao apresentarmos as crianças, os pais aqui à frente, eles estão expressando que eles vão, com a ajuda do Espírito Santo, vão cuidar dos seus filhos no temor do Senhor. Vão orar para que ele ou ela venha a conhecer e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Vão seguir Jesus Cristo enquanto eles estiverem debaixo da casa do papai, debaixo do teto do papai, né? O irmão Álvaro e a irmã Helena já fizeram o trabalho e agora, né, ficam apenas de longe, olhando, né, para que tudo dê certo. Parece que as coisas estão dando bem certo, né, irmão? Graças a Deus, né? E a parte deles eles já fizeram, mas enquanto esteve debaixo da tutela, da orientação dos pais, é compromisso dos pais colocar os seus filhos nos trilhos, no caminho certo, na direção certa.
A apresentação de crianças diante a igreja, eu quero ser bem sincero, não é uma ordenança bíblica. Nós temos apenas na Bíblia 2 ordenanças, 2 momentos religiosos que a Bíblia manda fazer, que é o batismo e a ceia do Senhor. Essa ceia que nós acabamos de fazer, ela sim é uma ordem de Deus, que nós façamos essas coisas, batizando todos aqueles que recebem Cristo, né? Participando da ceia, todos aqueles que estão aptos para participar da ceia, né? Fazer isto, diz o texto bíblico. Ou seja, para a dedicação de crianças, não existe nenhuma passagem bíblica que obrigue os pais a fazer isso. E por isso que anteriormente, antes de qualquer coisa, eu procurei os pais, procurei o Patrick, um dia e a Jéssica estavam aqui no fim do culto, depois eu fui lá na casa deles, né? Aí o Patrick tinha saído, mas a Jéssica, eu falei, olha, conversa com o seu marido, né? Tá tudo certo, vamos, pode ser tal data, tudo. E aí eu conversei com os dois e vi o desejo dos dois, né? É claro, com a orientação do pastor, de apresentar, de fazer este voto, de fazer esta apresentação, essa dedicação do Isaac diante da igreja, né? E eu não podia esperar outra coisa deles, porque os pais crentes, eles querem criar os seus filhos no temor do Senhor, amém? Amém. Eu não imagino outra resposta deles, senão sim, gostaríamos de orar pelo Isaac, gostaríamos de receber oração para que Deus nos capacite para cuidar dos nossos filhos na presença de Deus. E eu também sabia, porque eles já vinham, né, fazendo isto com a Esther, né, e eu sabia que a resposta seria sim. Por isso, nós precisamos, antes de mais nada, definir o que é a apresentação ou dedicação das crianças, né? E sempre que fazemos alguma coisa na igreja, nós precisamos ter pelo menos alguma direção bíblica para fazer alguma coisa na igreja. Primeiro, nós vimos que não é uma ordem, mas será que nós conseguimos encontrar em algum texto bíblico, né, alguma luz que podemos dedicar uma criança ao Senhor? Nós vamos ver 2 casos que são comumente usados, né, para a apresentação dessa cerimônia, para a apresentação de crianças. Primeiro, Ana, em 1 Samuel capítulo 1, versículos 27 e 28, e disse ela, Ana, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. A primeira coisa que nós encontramos é uma mulher aflita, que não podia ter filhos, e aí então ela pensa, farei um voto, se Deus me der um filho, eu entregarei ele para servir ao Senhor. No primeiro caso aqui nós encontramos que Ana, a mãe de Samuel, que veio a ser depois um grande profeta do Senhor, ela ora ao Senhor e, movida por causa da sua esterilidade, ela jura que se ela ficasse grávida e ela desse à luz a um filho, ela entregaria ele ao Senhor. Este exemplo, ele não pode ser usado para que nós, nos dias de hoje, né, nós continuemos normatizando essa prática, mas a gente pode ser inspirado pelo que Ana fez, né? O coração particularmente de uma mãe, e no caso de um pai também, né, ele encontra aqui o desejo de dizer, Deus, se o Senhor me der um filho, me der uma filha, eles serão teus. Eu vou ensiná-los a te amar, vou ensiná-los a te temer, a te servir. Não existe oração melhor de uma mãe do que uma oração como essa. O segundo caso que nós encontramos é Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24,
que diz: e cumprindo-se os dias da purificação dela quem? Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. O que acontece aqui no segundo caso é da apresentação do próprio Senhor Jesus Cristo no templo. E aqui nós encontramos alguns aspectos da lei, alguns aspectos legais do Antigo Testamento. E primeiro, o resguardo cerimonial da mulher quando dava à luz. Isso está em Levítico 12, de 1 a 4. Depois você pode conferir na sua Bíblia, ou aqueles que estão assistindo pelo YouTube podem também acompanhar aí os textos complementares. E também nós encontramos uma alusão à lei relativa à apresentação de crianças. E nesse caso, a apresentação de Jesus, ela se fazia no Velho Testamento, porque ele era o primogênito da sua mãe, Lucas 2, versículo 7, e porque ele não pertencia à tribo de Levi, mas à tribo de Judá, e ele teve que ser isento do serviço do templo, pagando 5 ciclos de prata. Êxodo 13, Números 3, em vários textos bíblicos destas duas passagens. Portanto, meus irmãos, este exemplo particular também não constitui base bíblica para a apresentação das crianças no nosso dia. Mas, como é importante espelharmos as nossas vidas naquilo que Deus, naquilo que Jesus fez, No entanto, nós, mesmo não podendo ter sustento sólido para essa prática nos dias de hoje, nós encontramos um belo momento em que os pais de Jesus iniciam a vida daquele que seria o nosso Salvador na igreja, ou melhor dizendo, no templo, diante de Deus. Antes de mais nada, meus irmãos, o mais importante na apresentação é entender que a apresentação de uma criança, ela não substitui o batismo. O batismo, nós não realizamos batismo de crianças por um motivo muito claro e simples. As crianças, elas não conseguem decidir por si só se querem servir a Deus ou se receberam Jesus ou não. Então, conforme os ensinamentos do Novo Testamento, a pessoa que é candidata ao batismo, ela primeiro precisa ter se arrependido dos seus pecados. Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependido dos seus pecados. Uma criança, ela ainda não tem noção do pecado. Ela não sabe ainda o que é pecado ou não. Portanto, ela não pode se arrepender de algo que ela não tem conhecimento. Somente a partir do momento que ela entende o que é pecado, que aí sim ela também entende que ela está correndo para o castigo, está seguindo para o castigo, e que Jesus morreu por ela para salvá-la. A Letícia, Gabriel, Guilherme, Vanessa, Fernanda, Fabiana, deixa eu ver quem mais, Wagner, pessoas que eu sei, Sidney, ouviram esta mensagem, acho que é Valéria, vários dos irmãos que estão aqui, ouviram esta mensagem ainda quando eram crianças. Já tinham a noção que havia o pecado e que precisavam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Atos 8, 37 fala sobre isso. As pessoas, elas precisam aceitar Jesus primeiro, para depois serem batizados. O batismo não salva, ele apenas é um testemunho público daquilo que Cristo fez por você. Aqueles que ainda não podem fazer o uso completo da sua razão, porque são muito bebezinhos ainda, não estão em condições de cumprir estes 2 requisitos, que é se arrepender e crer. As crianças não estão nessas condições. Por isso, nós precisamos entender que o significado do batismo, um dia, vai ser muito forte na vida do Isaac. Mas,
Hoje ele ainda não pode decidir por ele mesmo. As coisas que vão na vida dele, na vida da Maitê e na vida de outras crianças ainda, são decididas pelos pais. São os pais que vão levá-los à igreja, são os pais que vão orar com eles, são os pais que vão dar esse bom exemplo de família. Por isso, enquanto as nossas crianças não podem decidir por si só, elas estão ainda nos braços dos pais, e são estes, são vocês, somos nós que precisamos aprender a cuidá-los, a cuidar deles na presença do Senhor. Em segundo lugar, então por que apresentar o meu filho a Deus diante da igreja? E por que essa prática se tornou uma prática comum na igreja nos dias de hoje? As crianças, elas vão desenhar, já fez a caricatura do Isaac, então o segundo desenho agora é um homem segurando um arco e uma flecha. Eu quero um homem segurando um arco e uma flecha, porque a Bíblia ela fala da formação dos pais, a formação espiritual dos pais, e faz uma comparação com um homem com arco e flecha. No Salmo 127, verso 4, nós lemos: como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Dá uma imagem assim tão bonita. Já assistiu aqueles filmes de caça, de guerra antigas, né? Onde eles caçavam com arco e flecha. Então tinha lá o herói, ele era bom de Robin Hood, né? Eu lembrei agora de um filme que mostra alguém bom de arco e flecha. O que significa essa frase? Que os filhos de crentes fiéis têm o potencial de ser como flechas bem disparadas na sociedade, para representar os valores de Deus. Ou seja, eles podem se tornar grandes servos do Senhor. Amém? Amém. Amém. Dependência e fidelidade a Deus são fundamentais no cumprimento do nosso trabalho de criar filhos, de ensinar os nossos filhos a amar e a temer ao Senhor. E todo esse treinamento, toda essa aula, todo esse trabalho começa dentro de casa, dentro do lar. É como a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, né? Gênesis capítulo 12, verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você consegue perceber o que uma pessoa, um valente, bem treinado a partir dos primeiros dias de vida, uma irmã que diz: meus pais me ensinaram o Evangelho, o quanto ela pode, Helena, Alice, Larissa, Esther, Daniela, o quanto elas podem fazer diferença na vida das pessoas? Nesse sentido, a apresentação ou a dedicação de crianças, ela deixa de ser simplesmente uma cerimônia bonita ou interessante na igreja, né? Algo que a gente faz apenas para fazer uma pequena oração e simplesmente tirar fotografias, mas acaba se tornando uma afirmação pública do compromisso dos pais diante de Deus. E assim os pais mostram o desejo de se tornarem discipuladores dos seus próprios filhos e serem exemplos de uma vida de fidelidade ao Senhor. Amém? Amém. Gênesis capítulo 6, no versículo 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Vai ser a minha maior alegria. Tá velhinho, aposentado, lá com a Vanessa, ela me carregando assim.
me deixa eu sentar ali na praia. E a gente ali morando na nossa aposentadoria, lá no litoral, né? A gente sentado assim na varanda, olhando o pôr do sol no mar, né? E aí recebeu uma ligação de uma certa missionária ou de uma certa esposa de pastor. Não precisa ser nem missionária nem esposa de pastor, mas simplesmente ouvi a voz da minha filha contando como foi o culto, como que ela serviu a Deus, que tantas almas aceitaram Jesus na igreja no domingo, e eu saber que ela está andando com Deus. Amém? Amém. Sabe, eu acho que velhinho, né, tem até que tomar cuidado com essas notícias para não dar um treco no coração de felicidade. Sabe, mas não tem, eu fico imaginando, não terá maior recompensa de uma vida inteira servindo a Deus do que saber que os meus filhos andam com Deus. Gênesis capítulo 17, versículos de 1 a 7 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, não falei de homem velhinho, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações, e não se chamará mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações eu te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis que sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ter a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Deus, ele disse: os teus filhos, eles terão uma aliança com Deus. A tua descendência, ela estará servindo a Deus. Sabe, tenha isso como uma... Não adianta você ter muitos carros, muitas casas, muito dinheiro, se você não tiver lá no fim da vida, olhar para trás, olhar para os teus filhos, olhar para os teus netos e falar: olha, eles estão servindo a Deus. Em Josué, capítulo 24, versículo 15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses com D minúsculo, a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Sabe, essa é a maior decisão da vida de uma mãe, de um pai, de um casal, dizendo: a minha casa, enquanto vocês estiverem debaixo do meu teto, nós serviremos ao Senhor. Poderíamos falar sobre muito mais pessoas. Joquebede, por exemplo, que instruiu seu filho Moisés, depois de tê-lo entregado ao Senhor, né, e tantos outros. A dedicação de uma criança começa em casa, no lar. Terceiro, por que a apresentação de crianças na igreja? Sabe, nós não podemos cair no erro de realizar cerimônias superficiais ou inconsequentes, que não têm nenhum valor espiritual e apenas visam algum tipo de... Até me perguntam, não vou citar nomes, mas me perguntaram no carro vindo para cá dizendo assim: vai ter comes e bebes? Né? Falei: nós estamos na pandemia, se não tivesse na pandemia ia ter bolo, cachorro quente, né? Tá? Foi uma pessoa adulta que me perguntou, inclusive, no carro, mas eu não vou citar nomes, né? Porque essa é naturalmente a tendência que nós temos, né? Vamos fazer alguma coisa? Vamos ter cachorro quente, Coca-Cola e bolo. Ou essa pandemia atrapalha tanta coisa. Mas o mais importante é quando as famílias desejam apresentar os seus filhos, né, diante a igreja local. Por isso é muito importante que, ao fazer esta dedicação, o casal que está apresentando seu filho, ou a mãe ou o pai que esteja apresentando seu filho, seja membro da igreja. Ele faça parte da igreja local. Porque só
somente alguém que é membro de uma igreja local, que tem o seu pastor, que está ali servindo a Deus, sendo acompanhado espiritualmente pelo pastor e pela igreja, pode chegar aqui na frente e fazer um compromisso de orar, orientar, moldar, acompanhar os seus filhos. Não é só chegar e apresentar, né, simplesmente diante de um casal que nem eles estão servindo a Deus. Como eles vão se comprometer a levar os seus filhos a se comprometerem ou a servir a Deus? Eles precisam, antes de mais nada, compreender o seu papel bíblico com sua família. Porque é importante que os pais, eles estejam comprometidos com a igreja. Porque na apresentação, nós afirmamos um compromisso em duas etapas. Primeiro, dos pais com Deus. Os pais, eles vão chegar aqui à frente, né? Quem já passou por isso aqui, já fez isso, né? Vão dizer: Deus, com tua ajuda, nós queremos criar os nossos filhos no temor ao Senhor. Em primeiro lugar, é algo entre... Todo voto é assim, tá bom? Promessa de fé, todo voto é assim. Você faz entre você e Deus. É algo particular entre você e Deus. Segundo, dos pais com a igreja. Eles estão dizendo à igreja, aos irmãos, dizendo: irmãos, nós nos comprometemos a criar os nossos filhos no chão da igreja, correndo, né? As mães ficam doidas, se rolando no chão, né? Eu não vou assustar a Fernanda agora não, porque ela está prestando atenção no culto, né? Se rolando na igreja, correndo, indo para lá e para cá, chorando. Isso é a coisa mais gostosa, mais maravilhosa que nós podemos, né? Lava a roupa depois, não tem problema não, né? Então algumas mães estão me olhando meio assim, né? Menos, né? Não exagera, né? Mas criar, o que o senhor não está entendendo, né? Criar as crianças desde pequenininha, correndo para lá e para cá dentro da igreja, né? Com limite, correr para lá e para cá no sentido figurado também, né? Vamos criar os nossos filhos, educando eles no temor do Senhor, e vice-versa. A igreja também hoje está se responsabilizando com esta família. Sabe, nós como igreja hoje estamos dizendo ao Patrick, à Jéssica, à Esther e ao Isaac, dizendo: nós vamos cuidar de vocês. Nós estaremos orando por vocês. Nós estaremos acompanhando vocês nessa jornada da paternidade. Sabe, nada disso vai ser uma realidade aqui hoje se nós, no momento em que nós dedicarmos o Isaac ao Senhor, a igreja também não se envolva como igreja local, como cuidadora de famílias. Nós encontramos na igreja estudo bíblico, escola dominical, dentre tantas outras coisas, que todos estes passos seriam desnecessários se nós não nos envolvêssemos de coração uns com os outros, cuidando, sabe, tratando. É muito complexo criar filhos. Não dá para simplesmente resumir tudo aqui numa reunião simples, né? Explicando brevemente o que é a apresentação dos pais, né? Chegar aqui no púlpito e simplesmente trazer uma mensagem, mas é algo que deve ser encarado como diário, constante. É um trabalho de uma vida, e nós precisamos do apoio uns dos outros. Por isso nós estamos reunidos como igreja. Nós precisamos entender o tamanho, a importância da responsabilidade parental. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo apenas pai e mãe. Estou falando também, irmã Luzia, de vovô e vovó. Sabe? Viu, irmão Álvaro, irmã Helena? Estou falando de vovô e vovó. Tem umas frases que eu não gosto, que diz assim: os pais educam e os avós estragam. Não para crente.
viu? Isso não cabe em crente, tá bom? Que os avós, eles ajudam a educar os filhos no temor ao Senhor. Tios, tias, primos, tudo isso deve fazer parte, né, da vida da criança. Os colegas da igreja, as crianças da igreja, no Salmo 78, diz assim: escutem a minha lei, povo meu. Está falando para nós, para o povo de Deus. Inclinem os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Você tem contado as histórias de Deus para seus filhos toda noite antes dele dormir? Não nos encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se esquecessem das obras de Deus, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração que não se entregou o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. No Salmo 78, o salmista está dando uma ênfase muito grande ao ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. Meus irmãos, na vida cristã, o casal é um passo indispensável para equipar as famílias. Nós não teríamos famílias saudáveis na igreja se nós não tivéssemos os pais cuidando de seus filhos, pais experientes, pais desejosos de criar os seus filhos no temor do Senhor. E nós precisamos também de igrejas que tenham esse propósito particular de apresentar os seus filhos diante de Deus, entender o propósito de Deus na sua vida, qual é a sua missão diante dos seus filhos e netos. No texto de Deuteronômio capítulo 6, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu vou ler o verso 1, esta é a lei, os decretos e as ordenanças que o Senhor Deus ordenou que eu ensinaste a vocês, para que vocês cumpram na terra. E aí no versículo 7, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-os como um sinal no braço, prenda na testa, escreva no batente das portas, na porta da geladeira, não está aí, mas pode ser também, da sua casa, nos portões. Sabe, meus irmãos, o tempo todo passando para os nossos filhos a palavra de Deus. O desenho das crianças, um pai ou uma mãe lendo a palavra de Deus antes de você dormir. Para Dani é bem fácil isso. Toda noite a mamãe abre a Bíblia dela e elas leem e elas estudam a Bíblia juntos. Meus irmãos, e finalmente, para terminar este estudo sobre as nossas crianças, é importante que cada evento de apresentação ou dedicação de crianças na igreja, todos se lembrem e entendam a razão pelo qual nós realizamos essa cerimônia. A igreja precisa entender que esta cerimônia é um compromisso exclusivo dos pais e dos filhos, aonde a igreja tem tudo a ver com isso. Também é uma cerimônia de compromisso que não termina quando o culto acaba, e que nós celebramos em cada uma destas apresentações ou dedicações um lembrete na nossa mente
que agora veio à mente do Sidney e da Fernanda, da Fabiana, veio à mente de vários do Lucinei, veio à mente de vários dos irmãos que estão aqui, do dia em que vocês também dedicaram, José, Valéria, o dia em que vocês também colocaram seus filhos e colocaram seus filhos diante de Deus e renovar essa dedicação que vocês fizeram um dia. Por essa razão, os pais precisam recordar da verdade do Evangelho, da responsabilidade, da paternidade do crente. E para que vocês hoje sejam encorajados por essa lembrança do seu papel para com seus filhos, e que a igreja também se lembre da sua função como família em animar, exortar, cuidar e relembrar aos pais do nosso compromisso diante de Deus com nossos filhos. Eu termino essa mensagem falando sobre dedicação ou apresentação de crianças. É um compromisso que os pais fazem por sua própria iniciativa. É uma resposta ao mandamento de Deus de ensinar o Evangelho aos nossos filhos, de geração em geração, como nós lemos no Salmo 78, como nós acabamos de ler. E hoje, através da oração que vamos fazer, que todos nós possamos lembrar e compreender a importância da igreja como uma comunidade de fé. Acima de qualquer outra atividade curricular, os pais, eles precisam preparar os seus filhos para Deus. Uma vez olhando no Facebook, estava escrito lá: os pais crentes que prepararam seus filhos para serem médicos, doutores, engenheiros, empresários, e não para serem bons crentes, falharam miseravelmente. É muito importante nós lembrarmos que os pais precisam confirmar que compreenderam a importância do casamento, da criação de filhos, cada qual no seu lugar, não negligenciando o seu casamento para cuidar dos filhos, mas usando como modelo o seu casamento para reforçar essa mensagem do Evangelho, porque os seus filhos vão seguir bons exemplos. E finalmente, dessa mensagem eu gostaria de reafirmar a importância dos pais serem pais de tempo integral. Já ouviu essa frase? Reunir na igreja. Levar, quando você leva as crianças à igreja, terceirizando o aprendizado do Evangelho, elas ficam na igreja 2 ou 3 horas, quando tem escola dominical. E depois ficam 20 e tantas horas tendo influência do mundo. É injusto. Elas vão receber mais influência do YouTube, mais influência da escola, que é secular, do que influência das coisas de Deus. Por isso, a igreja tem uma pequena parcela e depois os pais têm uma grande parcela. Precisamos reconhecer os nossos filhos como herança do Senhor, recompensa de Deus, trabalharmos com esforço e dedicação para apresentá-los, não somente hoje a Deus, mas todos os dias diante do Senhor. E se nós fizermos isso, com certeza, Deus ele vai nos ajudar a cuidar dos nossos filhos e nós seremos no final bem-sucedidos. Eu termino lendo aqui o texto de Mateus 19, versículo 13 a 15. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo imposto as mãos sobre eles, partiu dali. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus em Marcos 10 também fala que eles traziam as crianças para que ele orasse por elas. E em Mateus também 18, assim também não é da vontade do vosso Pai que está nos céus, que nenhum destes pequeninos se perca.